Olá, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje, do programa Viva do Yoga, para os professores que querem viver exclusivamente do yoga, formados ou estão formando, ou já têm um tempo de formado, não ganham o suficiente, ou que já ganham bem, mas a gente precisa se manter atualizado. Hoje, o episódio 31. Já estamos no episódio 31. Esse caminho é para se destacar como professor de yoga. Hoje vamos falar da respiração completa. Eu estou aqui com três equipamentos: o meu celular que vai para o Instagram, o meu computador que vai para o YouTube e o meu outro computador aqui que tem um mapa mental do nosso trabalho de hoje. Bom, respiração completa é uma ferramenta muito interessante para uma série muito grande de situações. É engraçado porque, às vezes, o básico, respiração completa, é aproximadamente o básico. Né? Quando você pensa em pranayama, quando você pensa em respiração mais ampla, mais profunda, mais produtiva, que realmente traga o que você precisa, a respiração completa é o básico. Tem a respiração abdominal, que também é relevante, mas quando eu começo a falar em pranayama, efetivamente, eu começo a falar da respiração completa. E um dia eu vi um filme, e aí o cara falou assim, a física quântica, né? O cara falou assim, por que que eu me interesso tanto pela escala básica? Porque, por um lado, a escala básica está em todos os pontos. Ela é básica, ela é o mínimo, mas ela está em todos os pontos. E a respiração completa é essa escala básica. Quando você faz um respiratório ritmado, com a respiração completa. Quando você faz um respiratório alternado, com respiração completa. Se você faz ritmo quadrado, se você faz 1, 4, 2, 1, 2, 1, não importa, a respiração é completa. Em algumas situações, eu uso a respiração abdominal, a respiração intercostal ou a respiração torácica, mas são exceções. O normal, o comum, em todos os pranayamas, ou praticamente todos os pranayamas, é você fazer uma respiração completa. Então, poderíamos chamar que, em termos de respiratório, é a escala básica. E a escala básica está em todo lugar. Por que que você faria uma live como essa? O que seria até o final? Né? Além dos é, benefícios que proporciona a você, você pode ensinar para proporcionar aos seus alunos. E é importante a gente ter um conhecimento mais profundo. Esse conhecimento raso, superficial, já não é suficiente para uma pessoa que quer viver do yoga. Ele precisa de um aprofundamento. E, às vezes, quando você pensa assim, mas na escala básica, né? Quer dizer, todo professor deveria conhecer, deveria, né? Mas, às vezes, a gente se empolga, eu vejo muito isso, às vezes a gente se empolga e quer fazer as coisas mais avançadas e esquece do básico, do fundamental. Então, é muito comum ver, assim, alunos ou professores mesmo praticando, por exemplo, o respiratório 4-16-8, ritmo 4-16-8, inspirem 4, retém 16 e soltem 8, e não estão com a respiração completa, não estão com o básico fundamentado. E claro que manter a respiração completa, esse básico, você vai, se você já tentou, né, você percebeu que não é fácil. E você precisa, você professor de yoga, precisa aumentar o seu repertório de técnicas, precisa entender com mais profundidade o que cada situação, por exemplo, a respiração completa, resolve uma série muito grande de soluções. Ela é uma solução para muitas coisas, né? E às vezes você ensinar uma respiração complexa, que também resolve, se você consegue ensinar uma respiração básica, que resolve, é muito mais interessante, porque é muito mais fácil de fazer, está naquela escala básica. Né? Então, depois eu vou falar nos benefícios, né, lá para o final, não agora. É, mas é interessante aquele professor que deseja viver do yoga ter a ideia de que a jornada é longa e que a jornada é uma jornada de contínuo aprofundamento e estudo. Claro, eu quando gravo essa live, eu tenho 41 anos de yoga. Mas 41 anos de yoga só ensinando? Não. Ensinando e praticando, né? Ensinando menos.
Porque se o professor para de praticar, se o professor para de estudar, ou estuda pouco, ou pratica pouco, evidentemente, ele não vai ter uma estrutura de conhecimento que se aprofunda com o tempo. E o professor de yoga, assim como o aluno, ele precisa revisitar sempre a escala básica. O básico ele tem que ser bem feito, o básico é fundamental. Então, quando eu vou para as técnicas mais avançadas, e todos nós queremos as técnicas mais avançadas, quer seja no asana, fazer asanas mais complexos, fazer pranayamas mais complexos, fazer mantras mais complexos, mas a gente não pode ter um básico que não seja bom. Então, quando eu penso em jornada, quando eu penso em viver do yoga, eu preciso pensar nessa manutenção do estudo e do aprofundamento. Claro que né, aqui são 30, 40 minutos, é pouco. Eu falo que o meu curso de pranayama tem 16 horas, né, para a gente falar em alguns pranayamas, dos fundamentais. Né? O meu curso de pós-graduação em yoga tem uma imensidão de técnicas, né? Tem uma imensidão de ideias para você trabalhar, mas aqui a gente vai fazer o que for possível. As objeções que os professores de yoga, né, às vezes colocam para não fazer uma live dessa até o final. Eu já conheço a respiração completa, eu já faço isso, etc. Mas é sempre interessante essa ideia de continuar o aprofundamento, de revisitar, e eu faço isso com frequência. Você sabe, eu sou Clélia Berti, né? Estou com essa jornada porque o que que acontece? Eu tenho visto muitos professores bons de yoga nessa minha jornada de 41 anos que entraram para o yoga, que a missão deles era o yoga, que o coração deles e a alma deles era yoga e não conseguiram sobreviver. Né? Tiveram que abandonar a profissão de professor de yoga e fazer outras coisas que não é a vocação, que não está no coração, que não está na alma, porque não conseguiram. Né? E o yoga perde. Quando o yoga perde um professor de alto nível técnico ou um professor muito bom porque não consegue viver, não consegue gerar o dinheiro suficiente para pagar suas contas, para ter uma vida com dignidade, isso é uma perda do yoga. E claro, eu digo um professor de autoconhecimento técnico, porque para viver do yoga, só ter um autoconhecimento técnico não é suficiente mais. Mas se não tem, bom, eu brinco, né? Porque dar uma boa aula, uma aula extraordinária, não mantém você na profissão. Dar uma boa aula e ter um conhecimento técnico profundo já também não mantém. Precisa de outros pilares. Né? No curso de pós-graduação em yoga, eu trabalho com 5 pilares que o professor de yoga precisa saber para realmente viver do yoga. E se ele não souber profundamente a técnica, né, como eu posso utilizar cada técnica, o que cada ferramenta me traz, ele não vai passar, não vai ficar nem, vai ficar alguns anos e depois vai ter que sair. O que é? Respiração completa. A respiração completa é aquela que preenche completamente os pulmões. Então, eu tenho uma metáfora. Para encher a parte básica do abdômen, dos pulmões, eu expando o abdômen. Depois eu expando os intercostais, depois eu expando o tórax. Então, a gente diz, a respiração completa é aquela que é abdominal, intercostal e torácica, porque são as partes que se movimentam para que o ar entre nos pulmões de maneira plena. Então, quando você expande o abdômen, depois expande os intercostais, depois expande o tórax, você leva para os seus pulmões o volume máximo de oxigênio que você pode levar naquele ponto. Então, quando eu penso em respiração completa, eu penso nessa respiração que utiliza as três partes, baixa, média e alta. Explique um jeito errado de executar esse tema, não treinar a respiração completa. O que eu vejo? Isso é uma dificuldade que nós professores temos para ensinar. Porque quando você ensina a respiração completa para o aluno, e coloca ali, ele faz algumas vezes, e aí você começa a ensinar a respiração ritmada e coisa, e ele quer ir para a respiração ritmada, ele quer fazer a respiração, é, é, aqueles exercícios mais, digamos assim, complexos de respiração, e esquece de fazer a respiração
básica. Então, às vezes, ele faz uma respiração ritmada, 4, 16, 8, não expandindo os intercostais e o tórax. Ele faz uma respiração, 4, 16, 8, só com a abdominal. Vai ter efeito? Sim, vai ter efeito, mas os efeitos vão ser diminuídos. E às vezes a gente insiste nisso como professor e o aluno às vezes não aceita, né? Que ele começa, ele meio que despreza o básico. Tá bom, respiração completa, inspire, expanda o abdômen, expanda os intercostais, expanda o tórax, isso eu já fiz, já sei. E às vezes, quando ele faz com consciência, ele leva ali para ter consciência de fazer essa expansão, ele consegue fazer. E aí ele tira a concentração da respiração completa e leva a respiração para o ritmo. Por exemplo, se eu vou contar 4, 16, 8, eu preciso da contagem, né? Inspira em 4, eu preciso contar. Né? Depois de um certo tempo de avanço, que aquele ritmo já está introjetado, eu não preciso mais contar. Mas inicialmente eu preciso. Então eu vou me concentrar no ritmo, um aluno novo, né, com pouco tempo de prática, concentra no ritmo e esquece, e aí a respiração deixa de ser completa. Para nós professores, então, uma coisa interessante é, vez por outra, você, mesmo aqueles alunos que já sabem da respiração completa, que você já ensinou, que eles já treinaram, que eles já fizeram, é interessante você observar enquanto eles fazem o pranayama para ver se está, outros pranayamas, para ver se realmente está completo, e às vezes você precisa revisitar. Diz, olha só, né? Vamos hoje começar o nosso, desculpe, fazendo a respiração completa, ou preste atenção hoje na respiração completa. Mas isso de você esquecer a respiração completa, isso não é só alunos, isso são professores, especialmente os professores que não são tão antigos, menos de 15 anos de prática, menos de 15 anos, né? Às vezes o professor acha que com 5, 6 anos ele já é antigo, ele já domina, mas isso é um cuidado que você tem que ter. A gente começa realmente a ter uma profundidade, a gente precisa de um tempo relativamente alto, né? E claro que não é uma sequência. Cada ano que passa, se você estudou nesse ano e se você praticou nesse ano, né, você melhora, se aprofunda, claro. Alguns vão mais rápido porque estudam mais, ou porque praticam mais, ou porque fazem as duas coisas, mas não é só praticar e estudar, é uma prática bem orientada, um estudo bem orientado, para que você realmente consiga se aprofundar. Porque, às vezes, se você faz uma prática, muitos professores começam a praticar, sedimentam numa prática ali e permanece a vida inteira. Então, ele evolui muito pouco. E outros que fazem uma prática bem orientada, aí sim, evoluem bem mais. Bom, explique um jeito certo de executar esse tema, de fazer a respiração completa. Ensinar a respiração completa e revisitar a respiração completa vez por outra. Não deixar isso muito aleatório. Escreva um pequeno passo que você possa fazer hoje, né? Vez por outra, colocar a respiração completa dentro da sua aula e dar um reforço. Claro, esse reforço você tem que ver as pessoas que estão na sala, porque se você olhar, a pessoa já está, o grupo já está respirando bem, né? Você observou, eles estão fazendo a respiração, mesmo que não seja tão perfeita a respiração completa, mas eles estão fazendo, pronto, deixa, porque ficar repetindo coisas também que as pessoas já sabem e que elas estão fazendo adequadamente não tem muito sentido. Então, é essa observação, você fica observando lá. Então, estão fazendo bem, deixa seguir em frente. Então, essa revisitação é quando tem alunos antigos, mas não estão fazendo bem, né? Ou tem alunos novos, aí a gente precisa explicar. Bom, respiração completa, então, é aquela que usa. Vamos para as perguntas agora. A primeira pergunta, o que é respiração completa? Já falei, as perguntas que vêm aqui são perguntas que já me fizeram, que me fazem, são as perguntas mais frequentes que eu ouço sobre esse tema que a gente trabalha no dia de hoje, respiração completa. Essa que é a respiração completa, eu já respondi lá em cima, que usa a parte baixa, média e alta. Por que saber por que saber
mais tipos de técnicas é importante, né? Quando você conhece teoricamente a técnica, você consegue trabalhar para executá-la adequadamente. Só conhecer intelectualmente não adianta, porque você já tentou isso. Às vezes você sabe como fazer um asana, você ensina como fazer um asana, você vai fazer, o seu corpo não responde. Porque para ele responder a um determinado asana, ele precisa de um treinamento específico. E a respiração também precisa desse treinamento específico. E a respiração ritmada, um dos grandes valores, a respiração completa, digo, um dos grandes valores é você trazer para o seu cotidiano. Quando eu penso em yoga, eu brinco aqui, porque existem professores que ensinam técnicas de yoga e professores que ensinam yoga. Professores que ensinam técnicas de yoga. Ele ensina a fazer uma técnica e pronto, você vai lá e faz aquela técnica. Professores que ensinam yoga é ensinar uma transformação. A técnica é uma ferramenta para você transformar algo, né? Ou manter algo que já está bom, que já, né? Por exemplo, manter a saúde física. O asana, qual que é a função? Uma das funções fundamentais do asana, manter a saúde física, né? Manter um corpo saudável, forte, alongado, né? Com uma boa saúde. Claro que isso você não constrói do dia para a noite, e claro que se você não mantiver, você não vai. Se você não mantiver o asana na sua vida, eu vejo muitos professores pararem de fazer asana ou fazerem muito pouco asana depois de um certo tempo, você não vai manter a saúde. Então, quando eu penso a respiração, eu penso não só um suprimento de oxigênio bom para o corpo, porque as células precisam de oxigênio para funcionar bem, energia e oxigênio. Da onde que elas obtêm a energia? Elas queimam oxigênio com o carboidrato ali, né, com a fonte de energia, de fonte, né, e com essa química liberam energia que ela utiliza para fazer todas as coisas que ela precisa fazer para manter a vitalidade. Então, esse é o fundamento básico do pranayama, de gerar energia, a respiração, uma boa respiração, um bom suprimento de oxigênio, e as células funcionam melhor. Mas só isso é pouco, porque o pranayama, a respiração tem a ver muito com o emocional. Você está ansioso, a respiração acelera, o coração acelera. Você está estressado, a respiração acelera, o coração acelera. Você está com medo, a respiração trava. Você percebe? Então, quando eu penso numa respiração, eu não penso só fazer, ir lá na sala de aula e fazer uma respiração completa, perfeita, fazer uma respiração ritmada perfeita. Para que serve? Você vai lá na sala de aula, treina a respiração ritmada, treina a respiração completa, treina os outros tipos, os outros pranayamas, para você simplesmente é, colocar na sua vida, sabe? E aí, qual que é o desafio do praticante de yoga? Ele vai, treina a respiração na sala de aula, e aos poucos, porque isso não é imediato, aos poucos ele começa a colocar essa respiração na vida dele, sabe? Começa a respirar melhor no dia a dia. Só que ao respirar melhor no dia a dia, eu preciso de um treinamento, de um condicionamento. E esse condicionamento, muitas coisas interferem. Então, eu vou na sala, me concentro para fazer uma respiração boa, uma respiração completa, faço. Aí vou trabalhar o asana. Levo a consciência para outros valores e a respiração já modifica, porque a respiração ela tem esse conteúdo que é emocional. Por exemplo, se eu não reduzo a ansiedade, vai ser difícil eu colocar uma respiração completa no dia a dia. E aí, e aí algumas pessoas acham que, tá bom, mas se a ansiedade acelera a respiração, se eu estabilizo a respiração e não vou acabar com a ansiedade, não vai. Só com a respiração você não vai acabar a ansiedade. Mas a respiração. Caiu aqui o meu microfone, ao vivo tem dessas coisas, não se preocupe. Mas a respiração é uma ferramenta que ajuda muito no combate da ansiedade. Se você trabalhar só a respiração sozinha, não vai conseguir. Provavelmente é muito pouco. Mas se você utilizar a respiração e outras ferramentas, você vence a ansiedade. O que é
vence assim, você vai caminhando para reduzir. A função do yoga é exatamente essa, é você treinar dentro de sala de aula para você construir uma vida com menos ansiedade, menos estresse, com mais conexão com você mesmo, com mais conexão com o universo, com mais conexão com a natureza, com valores que trazem alegria, felicidade, bem-estar, né? Menos tristeza, menos raiva, menos ódio, mais alegria, mais riso, essas coisas, né? Aí, o grande desafio da respiração é trazer para a sua vida. E aí que você pode fazer a diferença, né? Quer dizer, quando você ensina a respiração, treina-se em sala de aula, diz, bom, tá bom, agora você começa a levar isso para a vida. Claro, isso não vai ser rápido. Para você colocar uma respiração boa na sua vida, isso não é rápido, é demorado, porque você precisa reduzir aqueles conteúdos emocionais que fazem a respiração ficar rápida, ou fazem a respiração ficar torácica, ou fazem a respiração ficar só abdominal, e puder. A respiração é abdominal, já é muito boa. Então, é essa a ideia. Qual o maior benefício da respiração completa? Levar uma boa respiração para o cotidiano, que é isso que eu respondi a questão antes de ler, né? A gente vai fazendo essas coisas. Físico, quando eu penso no corpo físico denso, eu penso em oxigenação. A respiração afeta muito o físico energético, ou seja, quando uma pessoa está com baixa energia, uma das maneiras de aumentar a energia de maneira imediata, rápida, é o pranayama. E uma maneira, quando uma pessoa está com o excesso de energia, uma das maneiras de você reduzir o excesso é tirando o pranayama. Então, quando um aluno meu está com excesso de energia, eu digo para ele, para de fazer pranayama, ou pelo menos reduz. No emocional, uma boa oxigenação facilita o equilíbrio do emocional. Facilita da maneira como nós falamos aqui, não é mágico, não é só com a respiração, você não vai fazer isso. Mas uma respiração com mentalização já muda completamente. Então, quando eu faço uma respiração, por exemplo, no ritmo 1-4-2, uma respiração ritmada, completa, ritmada, e faço a mentalização da autoentrega, por exemplo, aqui nós não vamos ter tempo hoje de ver como que a mentalização da autoentrega funciona, eu começo a construir efetivamente uma ansiedade baixa, um estresse baixo, eu começo a reduzir. Tá? Mas, aí, quando eu coloco uma respiração boa, combinado com asana, combinado com descontração e combinado com um direcionamento mental para você vencer uma determinada dificuldade, pronto, aí eu começo a construir um emocional estável, um emocional positivo, um emocional bom. Positivo pensando de onde você está, né? Se você já tem um emocional positivo, você melhora, né? E se você precisa melhorar muito, você praticando vai acontecer. Se você só fazer a técnica, não vai acontecer muita coisa. Mas se você combinar as técnicas para construir a transformação, aí sim a coisa vai funcionar. Basicamente, então, a respiração completa, né, ou qualquer respiração que seja pranayama, ela vai afetar o físico denso, o físico energético, o emocional, e vai afetar também o mental de maneira indireta, porque se a emoção está bagunçada, se você está ansioso, você não vai conseguir estabilizar a mente, né? O mental vai ficar conturbado. Se você está raivoso, se você está agressivo, o emocional ele fica embaçado. Uma das maneiras de você evitar bobagens de fazer é não fazer muita coisa quando você está emocionalmente numa fase não está muito bem. Então, se você precisa dar uma resposta para alguém, não responda quando você está com raiva, mas senão a chance de você dar uma resposta que depois não seja produtiva é grande. E aí a respiração ajuda. Você tá, ajuda, mas não resolve. Sempre tem que pensar nisso. Mas é uma ferramenta muito, muito positiva. Então, você vê que a respiração afeta o ser humano de maneira global e a respiração completa é a ferramenta, se tivéssemos que eleger uma única ferramenta, um único respiratório, seria o respiratório completo.
Porque o respiratório completo, se você fizesse no dia inteiro, e isso é muito difícil pelas razões que nós já enumeramos, você construiria uma estabilidade emocional extraordinária. Você construiria um físico, assim, do ponto de vista da oxigenação, extraordinário, sabe? A sua saúde melhoraria muito, o seu sistema imunológico vai responder muito mais positivamente. Então, pense, você entende por que que a escala básica é relevante? Porque quando você faz o básico bem feito, mas bem feito mesmo, você resolve muita coisa. Porque a respiração completa consegue gerar benefício, né? Bom, já falamos. Precisa levar a respiração para a vida. Fazer técnicas de yoga ou fazer yoga, nós já falamos nisso. Então, vamos em frente. Por que não fazer? Existe alguma outra técnica que resolva o mesmo tipo de problema, causa o mesmo efeito positivo? Sabe? É, a respiração completa é a escala básica, mas a que gera mais benefícios. Quando eu quero benefícios específicos, aí outras respirações funcionam. Por exemplo, eu quero um desbloqueio emocional mais rápido, eu posso usar o respiratório do ritmo acelerado. Eu quero vencer alguns medos, a retenção vazia. Né? Agora, uma respiração que se assemelha muito à respiração completa, que tem mais ou menos os mesmos efeitos, é a respiração abdominal. Porque quando eu faço a respiração abdominal bem feita, só com a expansão do abdômen, não mexo com os intercostais e não mexo com o tórax, eu tenho aproximadamente 2/3 ali do volume respiratório que eu preciso para que eu possa preencher os pulmões. Trabalhar com os pulmões em capacidade máxima, sempre com a respiração completa. Às vezes, em muitos momentos, a respiração abdominal é mais generosa, porque se eu relaxo, por exemplo, uma respiração relaxada, o que me relaxa, naturalmente eu deixo de movimentar os intercostais e o tórax, porque quando eu relaxo, o corpo relaxa, a mente relaxa, eu gasto menos energia. Né? As tensões, tensão muscular, tensão nervosa, tensão emocional, tem consumo de energia. Se eu tiro as tensões, se eu relaxo, eu gasto menos energia. Se eu gasto menos energia, eu não preciso da respiração completa. O organismo sabe disso. O corpo sabe disso. Né? E aí, quando eu estou sem estresse, sem ansiedade, cabeça serena, coração tranquilo, sem tensões acumuladas no corpo, pronto, a respiração vai para a abdominal. Por isso, a respiração abdominal e a respiração completa, elas trabalham juntas. Né? Não é que uma substitui a outra, uma complementa a outra. Estados de descontração, respiração abdominal, em vez da respiração completa. Estou com demanda de energia, estou tenso, estou num processo aí intenso, ou estou trabalhando o corpo intensamente, fazendo asana, andando, não sei o quê, subindo escada, respiração completa, sabe? Então, elas se complementam, uma é, faz o que a outras vezes não faz. Ou, em alguns momentos, melhor dizendo, é melhor utilizar a respiração abdominal completa, desde que relaxada. Tanto a respiração abdominal quanto a respiração completa, um dos elementos fundamentais é que ela seja relaxada. E esse equívoco muitos alunos cometem, muitos professores cometem também. Porque o que acontece? Se eu estou fazendo pranayama, é muito frequente que a pessoa quer fazer aquela contagem, ou que ela está tensa e ela não tira a atenção. Ela faz o respiratório completo ou o respiratório abdominal, mantém a tensão. Se ela mantiver a tensão, o resultado vai ser muito, muito inferior ao que ela poderia ter se ela relaxasse. Né? E claro, se eu faço a respiração completa, porque eu quero uma respiração completa no meu cotidiano ali, estou fazendo a respiração completa, mas isso me gera tensão, o efeito é negativo.
o que você tem de efeito negativo supera os benefícios, porque daí você vai aumentar a tensão, daqui a pouco você tem dor de cabeça. Eu já conheço pessoas que, às vezes, para relaxar, fazem a respiração completa, só que elas tensionam para fazer a respiração, porque ela quer o resultado, e em vez da tensão reduzir, a tensão aumenta. E aí elas pioram. A ansiedade, nós falamos lá, eu tenho uma live também que você pode procurar, onde eu trabalho a respiração para reduzir a ansiedade, que é exatamente o fundamento dessa ideia. Se você está ansioso e quer fazer uma respiração para reduzir a ansiedade, e ao fazer você não consegue relaxar, vai aumentar a ansiedade. Então, o que que eu recomendo? Para de fazer, a respiração vai fazer outra coisa para reduzir a ansiedade. Tem muitas outras coisas que ajudam, por exemplo, a movimentar o corpo. Onde você vê que as pessoas, né, é, professores ao ensinar os alunos ou a aprender, mas erram isso. Mas erram na respiração completa. Não leva para fora da sala de aula, que eu já falei, isso é um dos grandes. Não leva, não é assim, não é fácil levar, mas não tentam levar, sabe? É como se a prática do yoga, de maneira geral, e o respiratório, fossem estanques. Na hora de fazer o respiratório, eu faço bem feito, ou tento fazer bem feito. Passo para outra técnica do yoga, né? Vou para o asana, por exemplo. Bom, agora deixa a respiração aleatória. Quando eu começo esse projeto, tem que ter a consciência de que não é rápido, ele é lento, ele é demorado. São anos para você colocar uma respiração boa na sua vida, são alguns anos para a maioria das pessoas. Não é uma questão de meses, não é? São anos e algumas pessoas décadas. Né? Se você faz só técnica de yoga e essas técnicas você não utiliza para transformar, reduzir a ansiedade, reduzir o estresse, reduzir medos, reduzir os desejos, reduzir as angústias, reduzir as tristezas, se você não faz essa ponte, você não vai levar uma respiração boa desse nível nunca na sua vida. Você vai ter alguns momentos respirando bem. Ok? Então, esse é o grande desafio, que é um desafio imenso e que a gente tem que ir com calma, mas tem que colocar na cabeça que qual que é o objetivo final? O objetivo final do pranayama não é fazer o pranayama lá na hora do pranayama, qualquer que seja ele, pronto. O objetivo final é você treinar o pranayama dentro de sala de aula para construir uma respiração melhor no seu cotidiano. Porque vamos supor que você faz uma aula de 1 hora de yoga, ou 1 hora e meia, e que os exercícios respiratórios são 10 minutos. Né? Agora, você respira 24 horas por dia, e se você leva uma respiração melhor para a sua vida, e você fica respirando uma respiração que não é tão boa, mas 24 horas é muito melhor. Né? Veja, é uma respiração melhor, né? Ela não é tão boa, não é perfeita, você faz 24 horas por dia. Agora, imagina 24 horas por dia, 24 horas menos os 20 minutos, 10 minutos de pranayama, você fazendo uma respiração curta, uma respiração alta, né? Uma respiração que não dá um suprimento de oxigênio adequado, que não gera relaxamento. Aí você faz isso 23 horas e pouco, e ali nos seus 20, 10, 15, 20 minutos de pranayama, você faz bem feito. Então, qual que é a ideia? A ideia é utilizar as técnicas para gerar algo que seja automático na sua vida, uma respiração boa e automática. E isso aí, essa ponte é o nosso desafio. Por onde começar? Treinar em sala, manter o sadhana. Sadhana, prática, né? Então, por onde eu começo? Primeiro é treinar em sala. Então, quando o praticante é iniciante, você nem fala para ele levar isso para o dia a dia, porque, primeiro, que ele não vai conseguir, e isso pode gerar ansiedade, sabe? Né? Eu já acompanhei muitos casos. Tá bom, você respira bem, e no seu dia a dia, e aí a pessoa dá aquele susto e começa a querer respirar bem no dia a dia e estressa, e tensiona e fica muito ansioso. Né? Demorei um tempo para descobrir isso, e aí agora o que que a gente faz? A gente dá as dicas, mas deixa a pessoa seguir o seu fluxo, porque se ela quiser
dominar essa técnica, levar o pranayama para o dia a dia, e ela é muito antes do que ela está preparada para fazer, ela a chance de dar erro é muito grande. Ela fica mais ansiosa, mais tensa, mais estressada. Então, a transição, o primeiro é treinar em sala de aula, e se a pessoa faz um bom treinamento e faz uma boa prática e relaxa, e coloca um bom pranayama, não só no pranayama, mas nas outras técnicas, eu chamo muito atenção nas minhas aulas para a respiração. Não durante o pranayama, porque no pranayama você diz como fazer, a pessoa está concentrada no pranayama e vai, né? Mas depois, como é que você está respirando? Eu faço essas chamadas porque se a pessoa começa a manter uma respiração boa durante toda a prática, então o professor lembra aqui, lembra de novo, e a pessoa ajusta. Ajusta 2, 3 asanas, depois perdeu. E o professor lembra, ela ajusta 2, 3 asanas, depois perdeu. Depois de um tempo, o professor lembra, em vez de 2, 3 asanas, ela vai 6, 7 asanas sem perder. Depois de um tempo, ela começa a fazer a respiração dentro da sala, numa prática de 1 hora, bem feita, sem perceber. E aí, sem ela falar nada, sem chamar atenção, ela começa a levar para fora. Porque daí ela faz a prática inteira, começa a colocar no automático uma boa respiração, sabe? Mas, se ela tem a consciência de que é interessante levar para fora e não se estressar, o resultado ele vai acontecer. Então, treinar em sala de aula e depois, naturalmente, você leva. Por que manter o sadhana? Porque se você não pratica dentro de sala de aula, se você não mantém ali aquela sua rotina de prática, né? Quantas vezes por semana você faz, né? O professor de yoga tem a responsabilidade de fazer mais vezes por semana, porque afinal é a profissão dele, né? Assim como um médico tem a obrigação de estudar medicina todos os dias, né? De ir lá, estar frequentemente em contato, o professor tem que estar em contato com o yoga. Já o aluno é outra velocidade, porque ele faz com objetivos, às vezes, menos ambiciosos. Então, ele faz uma caminhada no ritmo dele, tá bom? Mas sempre manter a prática. Existe alguma exceção de que a respiração completa não é boa? Efeito colateral não tem. O que é ruim é se você não fizer bem feito. Então, por exemplo, você faz ansioso, né? Está ansioso, faz a respiração e mantém a ansiedade. Pronto, aí é ruim, mas não que existam efeitos colaterais, né? Existe uma execução não bem feita, e aí pode, em vez de você quer reduzir a ansiedade, vai fazer uma respiração completa e aumenta a ansiedade, por exemplo. Beleza? Bom, esse é o nosso projeto, Viva do Yoga, destinado especificamente, né, para professores, porque que querem dar esse passo e que precisam. E muito, muito, muito obrigado. E até o nosso próximo encontro.